Eu quero falar a respeito do caso do Cabo Claudemir. O Cabo Claudemir foi morto por um crime que, segundo as investigações, envolveu 9 pessoas, entre aqueles que planejaram e executaram a ação criminosa. O fato foi no Saci, enquanto ele saía de uma academia no bairro Saci, foi morto covardemente com 5 tiros. Os acusados apontados pela polícia foram postos atrás das grades. Rapidamente, a polícia conseguiu desvendar todo o caso, provas robustas que ligavam todo mundo à cena do crime. Ontem, a Justiça tomou uma decisão que chamou a atenção, revoltou a comunidade, revoltou a família. As 9 pessoas foram postas em liberdade pela Justiça. Cabe agora ao Ministério Público o dever de, se achar necessário, recorrer dessa decisão. Então vamos falar com o promotor, vamos falar com o Thiago Melo, que está ao vivo e traz informações para nós sobre esta decisão e, principalmente, a posição do Ministério Público depois da decisão de soltura desses presos. Thiago Melo. Olá, Joelson. Boa tarde novamente a você e a todos que nos assistem. Os suspeitos estavam presos há 1 ano, alguns há pouco mais de 1 ano. O juiz do caso, Antônio Noleto, entendeu que a permanência deles presos caracterizaria um abuso, já que eles teriam comparecido a todos os atos processuais. E ele diz, em palavras dele, nós vamos ver a reportagem completa ainda hoje no Jornal do Piauí, que isso poderia, na visão dele, se tornar uma espécie de cumprimento de pena antes do julgamento, a permanência dos suspeitos presos. Foi um dos fatores que levou a ele a revogar essa prisão e colocar a todos em liberdade, inclusive o executor, que no dia do crime usava uma tornozeleira eletrônica decorrente de um outro processo que ele já responde por homicídio. Mesmo com esse grau de periculosidade, o juiz assim determinou que todos fossem soltos. O Ministério Público questiona essa decisão e já anunciou que vai recorrer. Eu estou aqui com o promotor de justiça Regis Marinho para saber, doutor Regis, o Ministério Público vai recorrer por quê? Boa tarde. Boa tarde. O Ministério Público irá recorrer porque entende que esse crime foi de uma gravidade incomum e os indivíduos acusados são de extrema periculosidade social, de tal forma que é necessário acautelar o convívio da sociedade com a manutenção da prisão dessas pessoas que têm uma ficha criminal extensa. Como visto e dito agora por você, um dos executores materiais, inclusive, tinha tornozeleira eletrônica, tornozeleira esta que fez com que a investigação fluísse e levasse aos autores intelectuais e materiais desse hediondo crime. Existe na Justiça algo pacificado já para a manutenção da prisão nesse tipo de situação? Com certeza, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos de reiteração delitiva e tendo-se concluído a instrução com a pronúncia dos acusados para que sejam submetidos ao tribunal do júri, é no sentido de que devessem permanecer presos. Daí porque o Ministério Público vai manejar o recurso em sentido estrito para o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, requerendo novos decretos de prisões preventivas dos 8 acusados. O senhor acredita que esses 8 serão encontrados novamente para serem presos? Bom, aí já é uma tarefa a posteriori. Eles estão soltos e, dentre as condições da soltura, está de permanecer no distrito da culpa, de permanecerem em Teresina. Se vão fugir ou não, eu não posso me adiantar. Até onde eu sei, não há nenhuma suspeita de que esteja havendo qualquer iniciativa de fuga
por qualquer deles. O senhor foi procurado por familiares do cabo da Polícia Militar. Algo lhe chamou a atenção em relação aos familiares? O que eles pediram para o senhor? Eles pedem a atuação do Ministério Público no sentido de fazer com que estas pessoas retornem à prisão, pois se sentem intimidados com a soltura e a liberdade destas pessoas, não é? Fui procurado, sim. E lembrando que estou atento e manejarei os recursos pertinentes e legais nos prazos fixados pelo Código de Processo Penal. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? Bom, doutor Regis, primeiro nós queríamos mostrar aqui na televisão uma postagem que foi feita por um dos acusados já depois da soltura. Está manchete nesse momento do cidadeverde.com, não sei se nós podemos ter aí. Daqui a pouco, então, a gente mostra, né? Daqui a pouco a gente mostra. Nós vamos providenciar, exibir aí no cidadeverde.com a manchete que mostra já uma postagem de um dos acusados, já agora, depois de ter sido solto. Doutor Regis, eu sei que da intenção do Ministério Público, eu vejo que o objetivo do Ministério Público é garantir que essas pessoas comecem, na verdade, a pagar por um crime que nitidamente cometeram, mas, ao mesmo tempo, a legislação impede que eles permaneçam presos por muito tempo sem o devido julgamento. E o mais importante agora é garantir, antes da liberdade, que eles cheguem ao banco dos réus o mais rápido possível. Como é que isso pode ser feito? Como é que se pode acelerar um julgamento, já que todo o rito processual, ao que parece, foi cumprido até aqui? O Joelso pergunta, doutor, se haveria alguma forma de acelerar o processo para se chegar logo a esse julgamento. O processo vai entrar em grau de recurso. Os 8 acusados foram pronunciados para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Acredito que todos manejarão recurso em sentido estrito para o Tribunal de Justiça do Piauí. Então, aí já são 8 recursos dos acusados. E haverá 2 recursos da acusação contra a soltura dos acusados. Um recurso que será assinado pelo Ministério Público e outro pelo assistente de acusação, que já anunciou que irá recorrer também. Então, isso aí são 10 recursos, todos em um só processo, para serem julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Quer dizer, a primeira fase aqui, no primeiro grau, foi completada. Haverá uma discussão na instância superior, porque os recursos serão manejados e aí vai entrar na pauta do Tribunal de Justiça. Doutor, durante um ano, período em que os suspeitos, os denunciados ficaram presos, o Tribunal de Justiça do Piauí negou todos os habeas corpus impetrados pela defesa. Agora, o mesmo judiciário concede a soltura. O senhor encara como natural essa mudança, essa divergência de posicionamento? Eu encaro como natural. Eu tenho pouco mais de 21 anos que sou promotor de justiça. Eu vejo com naturalidade o entendimento do doutor Noleto, porque o direito, ele não é uma ciência exata, ele é uma ciência humana e ele comporta entendimentos divergentes, certo? Então, o magistrado entende desta forma, não quer dizer absolutamente que ele esteja errado, apenas que o Ministério Público, na defesa da sociedade, entende o contrário, que eles devam ser mantidos presos para acautelar o convívio social. Doutor Regis, mudando de assunto aqui, Joelson, aproveitando a oportunidade, o doutor Regis está deixando aqui o fórum dentro de alguns instantes e está levando para casa já para estudo o caso Emily Costa. O caso foi distribuído automaticamente, caiu com ele e ele já vai se debruçar sobre o processo
para decidir se oferece ou não a denúncia contra os 2 policiais militares acusados de participação na morte da garota. O senhor já tem alguma impressão acerca desse caso que possa externar? E quando é que o senhor vai fazer o seu juízo para apresentar, decidir ou não pela denúncia? Eu não tenho ainda uma impressão, estou com o processo aqui, com o inquérito policial. Vou me debruçar sobre ele e vou formar um juízo de valor, que muito provavelmente será um juízo de valor acusatório, que fundamentará a elaboração da competente denúncia. Quanto tempo para isso? Nós temos 5 dias para apreciar o inquérito policial e oferecer a denúncia. Muito obrigado ao promotor Regis Marinho pela entrevista que concedeu ao Jornal do Piauí. Ainda hoje exibiremos a reportagem com o posicionamento, a entrevista do Dr. Antônio Noleto, da primeira vara do Tribunal do Júri, e também a queixa por parte de familiares ainda atônitos com toda essa situação, com a soltura dos suspeitos. Joel.